Quando Deus chama Moisés para ir ao Egito libertar o seu povo, ele lhe faz uma promessa em Êxodo capítulo 3, versículo 12. Deus afirmou: eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Essa promessa se cumpre exatamente no capítulo 19 de Êxodo, e o registro está aqui a partir do versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Tem alguns aspectos aqui que me chamam muita atenção. O primeiro é o fato que quando chegaram ao Monte Sinai, como diz o versículo 3, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Ele vai fazer aqui um apelo pela obediência e realmente nesse primeiro momento o povo diz sim, como realmente diz o versículo 8, o povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Estamos diante de um texto belíssimo e no versículo 4 ele vai citar: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Esse termo, águias, o êxodo tinha sido um arrebatamento dramático da terra da escravidão para o povo estar livre para servir a Deus, o que realmente aconteceu. E aqui no capítulo 19, nós vamos estar diante do cumprimento dessa promessa maravilhosa, porque Deus sempre cumpre o que promete. Outra situação que me chama muita atenção aqui é quando ele vai falar, versículo 5, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre as nações. Versículo 6, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Interessante esse termo dos sacerdotes, porque aquilo que os sacerdotes eram para o restante do povo, eles representavam Deus para as pessoas e representavam o povo diante de Deus. Deviam ajudar levando seus sacrifícios e oferta de adoração, que reconheciam dependerem de Deus, pois o perdão e nas necessidades da vida material eram também responsáveis pelo ensino da lei de Deus e por agir como juízes imparciais. Lembrando sempre que lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9,
toda a chamada sacerdotal, porque somos sacerdotes diante de Deus. Ele vai dizer aqui o nosso sacerdócio diante do Senhor. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Estamos diante de, como diz o texto, um reino de sacerdotes, como realmente nós somos, porque somos separados, nós somos enviados e nós somos propriedade exclusiva de Deus. E o texto que eu acabei de ler, ele vai dizer que o povo disse sim para Deus, como diz o versículo 8. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Eu sei que hoje estamos começando, o dia olhando para Deus, e a imagem que vem à minha mente é essa subida de Moisés ao Monte Sinai para receber ali a aliança, que é a lei, e também ter esse relacionamento com Deus e esse direcionamento de que forma ele deveria proceder na condução do povo, na orientação do povo, mas também se fortalecendo, caminhando na presença do Altíssimo. Essa é a nossa reflexão hoje, que possamos encontrar o nosso Monte Sinai para ouvir de Deus, receber de Deus, tocar a nossa vida baseada no que Deus tem para nós e espera de nós. Um grande abraço da pastora Betinha, que Deus nos ajude. Amém.